Então, agora, nós vamos para o livro dos médiuns, tá? E nós paramos no capítulo, deixa eu só verificar aqui, 24 da segunda parte. Então, capítulo 24, Identidade dos Espíritos. Né? E depois de tantas questões e afirmações, né, em que Kardec nos ensina, nos fala a respeito dessa identidade, né, ele fala sobre a distinção dos bons e dos maus espíritos. E depois ele faz um compêndio aí, onde ele procura resumir os meios de reconhecer a qualidade dos espíritos para que a gente possa saber identificar. Então, isso aqui é extremamente importante. Então, vamos recordar. Os espíritos são quem? São homens que não têm o corpo material. Então, esses espíritos são chamados de espíritos desencarnados e estão na erraticidade. E os espíritos encarnados recebem até uma nomenclatura diferente, que a gente diz, o espírito encarnado chama-se alma. Mas, até no início, eu fiz uma explicação dizendo, eu vou sempre chamar de espírito, porque tudo é a mesma coisa, né, na verdade. E fica para, quando a gente aparece a palavra alma, então a gente já sabe que está se referindo ao encarnado, tá? Mas, então, ele faz uma relação de qualidades dos espíritos para que a gente possa reconhecê-los, né, se eles são bons ou não. Também, ao fazer isso, nós podemos identificar essas características também em nós, encarnados, para ver se somos bons ou não. Tá? Então, deixa eu ver, tem 26 itens, tá? E nós já lemos 6, e vamos ler o 7º agora. O 7º item, em que ele diz assim: os bons espíritos não dizem senão o que sabem. Calam-se ou confessam a sua ignorância sobre o que não sabem. Os maus falam de tudo com segurança, sem se preocuparem com a verdade. Toda heresia científica notória, todo princípio que choque o bom senso, mostra a fraude se o espírito se diz um espírito esclarecido. Então, e é assim, ninguém quer passar como se fosse um desconhecido, né? E mais a pessoa orgulhosa, a pessoa vaidosa, ela dá um sentido, um valor a mais, né? A tudo, a nomes, a tudo aquilo que poderia elevá-la, tá? No seu meio, em relação às outras pessoas ou em relação à sua sociedade e tal. Então, o que ela deseja é
sempre subir. Quando desencarna, desculpe, não é subir, mas se mostrar, né, em destaque. Quando desencarna, não é diferente. A pessoa continua com a mesma vaidade, com o mesmo orgulho. Então, nós temos que entender que a morte não transforma ninguém em santo e também não transforma ninguém em demônio. Quem é bom, quem é ruim, tá? Com as possibilidades, né, que são oferecidas sempre, tanto no plano encarnado quanto na erraticidade, de nós nos melhorarmos, sempre. Sempre é dado a oportunidade de apresentar melhora. Então, como ele fala, os bons espíritos só vão falar a verdade, eles não mentem, tá? Eles não. A pessoa quer saber alguma coisa de um bom espírito, ele não vai afagar, passar a mão na cabeça e mentir. Ele vai falar a verdade. E isso, lógico que muitas vezes ele fala com delicadeza, ele não vai maltratar o seu irmão, mas ele não vai mostrar que sabe alguma coisa sendo que não é verdadeiro. A oitava, ele diz assim: reconhecem-se ainda os espíritos levianos pela facilidade com a qual predizem o futuro e precisam fatos materiais que não nos é dado conhecer. Precisam aqui no fato de que eles identificam, né, fatos materiais que não nos é dado conhecer. Os bons espíritos podem fazer pressentir as coisas futuras, quando esse conhecimento for útil, mas não precisam jamais as datas. Todo anúncio de acontecimento com a época fixada é indício de uma mistificação. Olha só, é interessante, né? Olha aqui, para deixar bem claro, né? Podem fazer, quer dizer, ressentimentos, coisas futuras, quando necessário, mas não precisam jamais, As datas. Então, sabe jamais é a palavra. aquele pessoal que no final do ano vai para a televisão para fazer previsões para o ano de 2024, depois para 2025 e assim vai. Gente, olha, primeiro, que se não tem, né, utilidade. Que utilidade tem? Cada um de nós temos livre-arbítrio para mudar. Eu posso falar para a Neinha assim: olha, eu vi você caindo ali fora. Ou eu pressenti isso, né? Uma pessoa que eu amo, que eu quero proteger e tal. Mas, de repente, ela não vai na hora certa, ela vai depois, Então, toma aí mais ela está cuidado, olhada, né? está tomando mais cuidado, aí não cai. Tá? Então, assim, a gente tem que observar que a utilidade da informação é que vai contar, né? Eu contei uma vez, eu não sei se eu contei para vocês, mas eu tive eu acho até que contei, mas eu vou lembrar, só relembrar, tipo assim, um sonho que foi quase que um desdobramento, e uma previsão de um futuro bem próximo, que seria o dia seguinte. E que aí o ônibus que eu iria para viajar para Araraquara iria cair numa ribanceira, e eu vi as pessoas
mortas, eu vi eu mesma, eu saí pelo vidro. Então, eu não sei se eu estava morta ou se eu estava viva, né? Mas eu vi tudo isso e vi que o ônibus caiu porque ele estava descendo em alta velocidade e veio um caminhão e ele acho que foi frear, né? Alguma coisa, então ele tombou, caiu lá embaixo. E aí, uma coisa nesse episódio que foi muito importante. Eu vi quem era tudo o que aconteceu. Desde o momento que o motorista, quem era. Aí, quando eu entrei, e eu tinha hábito, como eu viajava todos os dias para Araraquara, eu tinha um lugar que eu gostava de sentar. Então, eu sempre ia lá. E, no sonho, este lugar estava ocupado por um casal de jovens. E aí, então, eu olhei por tudo no ônibus, só tinha lugar atrás do motorista. E aí, e isso aconteceu. Assim que eu cheguei para pegar o ônibus, isso aconteceu. Eu fui lá no lugar, tinha um casalzinho. Aí fui até o final, olhei, não tinha lugar, eu voltei, tinha um lugar atrás do motorista. E também no sonho, eu vi quem era que estava ali, né, na segunda poltrona, e realmente era o rapaz. Então, o que eu fiz? Por que eu vi? Tá? Então, só é permitido se é por uma boa causa. Então, eu fui lá, e eu não era espírita, diga-se de passagem, tá bom? Eu não era espírita. Então, eu pensei comigo, bom, se eu vi tudo isso e tudo está acontecendo aqui agora, nós vamos cair. Uai, vai ter o acidente, nós vamos morrer todo mundo. Então, eu tinha uma escolha a fazer naquele momento. Eu podia ir embora para minha casa, voltar, não embarcar, ou eu podia falar para o motorista. E foi o que eu fiz. Eu parei, contei tudo para o motorista, tintim por tintim, e não tinha como não acreditar, porque esse motorista ele fazia aquela linha, então ele sabia onde eu sentava, ele viu que estava ocupado, então, tudo exatamente como eu tinha visto, né? Foi uma previsão. Então, o que ele fez? Ele falou: ai, meu Deus, ele falou, não, vamos evitar. Aí, ele foi tão devagar que, ao invés de cruzar com o caminhão lá embaixo, na descida, ele cruzou com o caminhão lá na subida, quando o caminhão já estava subindo e ele estava ainda, não tinha nem começado a descida. Ou seja, evitou-se o acidente. E queria acontecer. E o interessante é que, como eu vi o caminhão, eu falei para ele, é um caminhão, falei o nome do caminhão, que na época eu sabia, vermelho. E aí ficava tudo olhando, assim, na rodovia, para ver se ia passar o caminhão vermelho, e eis que passa o caminhão vermelho. E aí o cara falou para mim, olha, muito obrigada, viu? Mas eu pedi a Deus, eu não queria ver mais assim. Mas isso é uma coisa boa. Então, foi alguma coisa que era necessário, porque evitaria um transtorno, a morte, machucar muita gente, né? E provavelmente não estava previsto algo desse tipo. Mas muita coisa poderia mudar se vendo isto, eu reportando, e essas pessoas provavelmente foram buscar a razão pela qual eu consegui ver tudo isso. E para mim também ficou uma experiência
tão notável assim para mim, que eu comecei a acreditar realmente na mediunidade, eu comecei a acreditar que o meu futuro era o espiritismo, né? Então, veja, o que a gente tem que entender é que os bons, como ele fala aqui, ó, os bons espíritos podem fazer pressentir as coisas futuras quando esse conhecimento for útil, mas não precisam jamais as datas. Eles jamais vão dizer, olha, é para tal dia. Você fez. Então, eu acho que o exemplo aí vale pela situação, né? E, saindo disso, esse pessoal que fica falando como é que vai ser o ano, o que vai acontecer, que arriscam essas previsões, ele fala que são os mistificadores. Tá? Então, vamos para o 9º item. Os espíritos superiores se exprimem de maneira simples, sem prolixidade. Então, assim, os espíritos superiores falam, né, de maneira simples, sem ficar enfeitando demais, né, sem ficar com palavras, um palavreado que ninguém compreende. Né? Eu costumo brincar, assim, uma brincadeira que tem um fundo de verdade, né? Que quem faz isso é político, né? Porque o político já faz um discurso que ele usa uma porção de palavras que ninguém compreende e que não é de domínio popular, justamente para enganar, certo? E o povo bate palma porque, nossa, ele fala bem, né? Ele fala bem, não entendeu, né? Ele não entendeu metade, 50% das palavras não entendeu. A comunicação já está prejudicada. Mas, então, os espíritos superiores não falam dessa maneira. Não são sofisticados para falar, eles não usam de prolixidade. A prolixidade é ficar falando, 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 né? Eles querem que a gente entenda, né? São objetivos. Isso. Então, é mais fácil ele falar alguma coisinha, né? E buscando uma forma simples de o outro entender. Por quê? Toda fala do espírito superior tem um objetivo, é ajudar a nossa evolução. Ele não vai ajudar a nossa evolução falando de uma forma que nós não compreendamos. Eu estava lendo há pouco tempo, né? Há pouco tempo, que eu digo 3 anos atrás. Eu estava lendo um livro, estava tão difícil a leitura, tão difícil, que de repente eu parei e fiz uma prece agradecendo o Luiz Sérgio, que é um espírito que fala, dá recados do plano espiritual. Ele tem uma porção de livros, né? Ali, ó, tem olha, um monte, Cabana dos Sonhos, a gente tem um monte aqui, Deixe-me Viver, tem muitos livros, né? E ele escreve de uma maneira tão suave, tão fácil de entender. Você não precisa ler com o dicionário do lado, né? Então, eu falo assim, olha que bom. E aí eu me lembro que eu estava lendo, estava tão difícil que eu li, voltei atrás, fui ler de novo. Aí eu falei, ai, Senhor, abençoe o Luiz Sérgio por ele ser tão simples no modo dele falar, porque esse daqui está difícil de eu compreender, né? Então, assim, os espíritos superiores se exprimem de maneira simples. Seu estilo é conciso, sem excluir
a poesia de ideias e de expressões. Claro, inteligível para todos, e não exige esforço para ser compreendido. Tá vendo? Então, assim, ele vai dar exemplo, vai exemplificar, vai falar se percebe que a pessoa não está compreendendo, ele vai procurar tornar mais simples ainda, né? Isso porque, senão a missão dele fica falha, né? Tem a arte de dizerem muitas coisas com poucas palavras, porque cada palavra tem sua importância. Hoje, a Neinha deu um exemplo, logo na primeira questão, que ela falou: olha, essa palavra não pode parecer. Uma palavra parece irresistível. Parece irresistível. Então, é uma coisinha de nada que modifica. Então, a gente vê que é uma linguagem elaborada para que você possa compreender, não fique dúvida, né? Os espíritos inferiores ou falsos sábios escondem sob a presunção e a ênfase o vazio dos pensamentos. Sua linguagem frequentemente é pretensiosa, ridícula ou obscura à força de querer parecer profunda. É porque ele vai falando, vai jogando um tanto de palavras difíceis que o sentido se perde, né? E é bem isso que ele quer mesmo, porque ele, na verdade, só quer enganar, né? Décimo item. Os bons espíritos, olha só, jamais ordenam. Eles não se impõem, eles aconselham. E se não são escutados, se retiram. Essa é uma coisa que isso é uma afirmação que nós temos que gravar para nós. Que fala assim: ai, meu mentor espiritual não me ouve. Ai, meu mentor espiritual, acho que eu não tenho mentor espiritual. Mas você está vibrando adequadamente? Você está fazendo a coisa certa? Porque se você não fizer, ele te aconselha, ele pede para você ressignificar a situação. Mas se você continua surdo às recomendações dele, ele vai embora. Por que ele vai ficar ali, do seu lado, perdendo tempo? Tem mais coisa para fazer. Então, por isso, os bons espíritos jamais ordenam. Tá? Eles não impõem nada, eles aconselham. E, se não são escutados, se retiram. Os maus são imperiosos, dão ordens, querem ser obedecidos e permanecem mesmo assim. Quando ele quer, ele vai ficar ali. Isso também é o obsessor. Até há pouco tempo, eu fiz um esclarecimento, né? Que, às vezes, isso tem que servir para todo mundo. A gente fala assim: vai para mesa mediúnica para receber um obsessor e convencê-lo a abandonar aquela pessoa ali, o obsidiado. E aí, a gente esquece que quem atrai o obsessor é o obsidiado. Então, você vai falar, o obsessor vai ali doutrinar, né, o espírito. Então, tem um médium recebendo esse espírito,
Isso é doutrina, e fala, 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 fala. E ele vai falar assim: puxa vida, está falando demais. Eu vou falar que está tudo bem, que eu vou embora e não vou embora. Por quê? Porque a minha companhia é solicitada pelo obsidiado. Ele me atrai. Então, se nós, quem pode se ver livre do obsessor é o próprio obsidiado. Por quê? Porque ele muda, se ele mudar as suas atitudes, se ele mudar o modo de ser, ele vai sair da faixa vibratória desse espírito. Agora, do contrário, ele fica com a mesma. Ele fica estabelecendo o mesmo contato com o espírito fica ali. Ele não vai embora. Ele fica. Ele não tem a evolução do bom espírito, né? Que vai esperar. O bom espírito espera a gente, a nossa vontade, né? E eles são. Então, todo espírito que se impõe trai sua origem. Portanto, um espírito que quer impor o seu jeito, a sua forma de pensar na marra ali para o outro, é para ser questionado, tá? São exclusivos e absolutos em suas opiniões e pretendem ter só eles o privilégio da verdade. Então, ou seja, só eles, ele quer fazer convencer que só eles falam a verdade, né? Que aquilo ali, o pensamento dele é o que conta. E aí isso a gente vê muito entre os encarnados, né? A pessoa que ela acha que só o modo dela pensar é que está correto. Ela não respeita, ela vai passando por cima das outras, feito uma máquina niveladora, né? Porque assim, o pensamento dela é que está certo, é sempre ela que está certa e tal. Vocês acham que essa pessoa, ao desencarnar, vai mudar? Não muda. Ela vai continuar assim, tá? E aí, por isso que eu falei, essas características aqui é para a gente reconhecer os espíritos, né? Fazer a distinção entre o bem e o mal. Entretanto, vai servir para nós também, como encarnados. Onde é que a gente está nessa? Tá? A gente tem paciência ou a gente quer impor? A gente respeita o outro, o tempo do outro, o parecer do outro. Ou a gente quer impor nós como sendo a única verdade que existe na Terra? Então, vê lá. Na 11ª, ele diz assim: os bons espíritos. Ah, não, eu não terminei de ler. Então, ele fala assim: são exclusivos e absolutos em suas opiniões e pretendem ter, só eles, o privilégio da verdade. Exigem uma crença cega e não apelam à razão, porque sabem que a razão os desmascararia. É por isso que não pode ter fé cega mesmo, né? Então, 11º, os bons espíritos não lisonjeiam, aprovam quando se faz o bem, mas sempre com reservas. Os maus dão elogios exagerados, estimulam o orgulho e a vaidade, pregando a humildade e procuram exaltar a importância pessoal daqueles a quem desejam captar. Então, a gente tem que tomar bastante cuidado, até mesmo, né, com os elogios, né?
12º, os espíritos superiores estão acima das puerilidades, né, das infantilidades, das criancices, da forma em todas as coisas. Só os espíritos vulgares podem dar importância a detalhes mesquinhos, incompatíveis com as ideias verdadeiramente elevadas. Toda prescrição meticulosa é um sinal certo de inferioridade e de fraude da parte de um espírito que toma um nome imponente. Tá? Então, às vezes, a pessoa fala que ele é o fulano X, coloca ali como sendo as suas ideias, como sendo a verdade única que existe, né? E aí eles dão detalhes, coisas bobas, só coisas fúteis, que não têm grande relevância, tá? Nós vamos parar por aqui, para não cansar demais vocês, né? Senão acaba não aproveitando. E aí, depois, nós vamos continuar, bom? Na próxima semana, na 13ª. Porque vai até a 26, tá bom? Hoje é dia 14. Então, vamos lá. Acabamos. Eu gostaria de, mais uma vez, nos desculparmos por tanta demora, né? Mas vamos pegar firme e a gente vai gravando e vai pondo para aqueles que querem continuar o estudo, dar prosseguimento, tá? Que vocês tenham uma ótima semana e possam ficar em paz, aprendendo cada vez mais, e é isso que vai nos garantir uma melhoria na nossa vida, no sentido espiritual. Fiquem com Deus. Boa noite.